Semântica, o estudo do sentido das palavras e dos enunciados. Bom, pessoal, agora nós vamos iniciar os nossos estudos numa área chamada semântica, que é uma das áreas da gramática responsável por estudar o sentido das palavras e das expressões dentro dos enunciados, dentro do contexto em que elas são inseridas. Existem outras áreas da gramática, como a sintaxe, que vai estudar a relação entre as palavras dentro dos enunciados, a morfologia, que vai estudar a forma, a composição dessas palavras, a fonologia, que vai estudar os sons, os fonemas, as letras, entre outras áreas. Essa área da semântica é uma área responsável pelo sentido das palavras. E dentro desse sentido, dentro dessa área, a gente precisa retomar alguns conceitos que nós já vimos no início dos nossos estudos sobre linguagem. Que para a gente se comunicar, a gente usa a linguagem, seja ela verbal, seja ela não verbal, que é um sistema organizado de sinais que serve justamente para a comunicação entre os indivíduos, Só que para haver essa comunicação entre os indivíduos, é necessário utilizar um código, que é um conjunto de signos e regras de combinação desses signos. E aí o signo linguístico, ele é formado justamente por duas partes. O significante, que é a parte material composta de som e de letra, Então, coloquei um exemplo, árvore. Cada letra e cada som que cada letra representa é a parte material desse signo linguístico, que a gente vai chamar de significante. O significado é a parte imaterial, ou seja, é o sentido justamente que essa parte material nos traz. Então, quando eu falo a palavra árvore, a grafia e a sonoridade desse signo está na parte material, ou seja, no significante. Mas o significado, o sentido que essa combinação de letras nos traz é essa imagenzinha aí dessa árvore. Então, cada um vai imaginar uma árvore. Eu coloquei esse exemplo de árvore, mas cada um vai imaginar uma árvore. Então, esse sentido, essa parte imaterial, ela é chamada de significado. Então, todo signo linguístico, ele é formado pelo significante e pelo significado. E a semântica é uma área que vai estudar justamente o significado, a interpretação dessas palavras, desses signos, ou de uma frase, ou de uma expressão, em um determinado contexto. Então, vamos estudar dentro da semântica o sentido das palavras, expressões e enunciados dentro do contexto em que aquele elemento vem inserido. Então, já que a semântica é a área que vai estudar o sentido das palavras, das expressões dentro do contexto, a gente precisa entender o que é o contexto, é a situação de fala, Então, para eu determinar o sentido específico de uma palavra, eu preciso determinar através do contexto, levando em consideração o contexto em que essa palavra aparece, Eu coloquei para vocês uma tirinha aí, ó. Mãe, você precisa ver o tanquinho que arrumei na academia, maravilhoso. E aí a mãe desliga o telefone imaginando, que tanquinho seria esse. E aí ela imagina esse tanquinho, lugar onde a gente lava a roupa. E aí ela comenta toda feliz com a amiga: minha menina anda prendada, comadre. Está até gostando de lavar roupa, acredita? Só que observem, no início, a palavra tanquinho, ela aparece dentro de um contexto que é um contexto de academia. Então, essa palavra dentro desse contexto, ela assume o sentido de ser um cara, saradão, que tem lá, o abdômen todo traçado. Já em outro contexto, no contexto de casa, de lar, essa palavra tanquinho é um objeto que a gente usa para lavar a roupa, Então, observem, o sentido da palavra vai ser determinado pelo contexto, pela situação de fala em que essa palavra ou essa expressão é aplicada. E aí, se a gente for observar,
isso tem muito a ver com o que a gente chama de campo semântico, que é o conjunto de palavras ou expressões relacionadas entre si pelo significado, por remeterem a uma certa atividade ou assunto. Então, por exemplo, a palavra tanquinho associada à palavra academia, associada à palavra beleza, associada à palavra aparelhos, né? Associada à palavra exercício. E aí a gente vai ter um determinado sentido. Agora, o tanquinho associado à roupa, associado à lavagem, associado a lar, ele vai ter outro sentido. Então, o campo semântico, ele é muito importante. Relacionando aí campo semântico a essa tirinha, a gente pode observar que a palavra tanquinho, ela pode ter vários significados, mas apenas um associado à palavra ginástica, né? A palavra academia, né? Então, quando duas ou mais palavras se relacionam a uma determinada atividade, a um determinado assunto, vamos dizer que elas pertencem ao mesmo campo semântico. Então, por exemplo, academia, ginástica, halter, musculação, abdômen, estão no campo semântico da palavra tanquinho também, né? Então, essas palavras, elas pertencem ao mesmo conjunto, né? Se nós fôssemos agrupá-las no conjunto, igual ao conjunto de matemática, né? A gente agruparia, colocaria a palavra tanquinho no grupo, né, da palavra academia, da palavra halter, da palavra abdômen, da palavra musculação, justamente porque elas mantêm uma relação de sentido, né? E aí, por exemplo, já a palavra tanquinho, né, como um eletrodoméstico, a gente diria que estaria relacionada a um outro campo semântico. E quais seriam as palavras que estariam relacionadas a esse campo semântico com relação a esse sentido de tanquinho? Roupa, vamos botar outros eletrodomésticos, fogão, geladeira, máquina de lavar e outros aparelhos que pertencem ao lar. Então, observem que cada elemento, cada palavra tem o seu campo semântico, ou seja, outras palavras que se relacionam a ela pelo sentido, pelo significado, tá? Agora nós vamos ver alguns outros exemplos relacionados a essa noção de campo semântico. Eu coloquei duas sequências onde os elementos eles pertencem ao mesmo universo de ideias, né? Ao mesmo conjunto, vamos dizer assim. Nós temos na primeira sequência um carro, um trem, uma moto e uma bicicleta. Por que eles podem ser agrupados no mesmo conjunto? Porque eles trazem uma noção, uma ideia abrangente, ou seja, eles se relacionam através de uma ideia que é a de que todos esses elementos são veículos, são formas de locomoção, né? E aí a gente tem toda essa noção abrangente, toda essa noção mais ampla, a gente vai chamar de hiperônimo. Dentro do campo semântico, nós temos essas duas noções, de hiperônimo e de hipônimo. O que é isso? O hiperônimo é essa noção mais abrangente dentro de uma relação de palavras. Então, eu tenho aí carro, trem, moto e bicicleta. Dentro da relação que elas estabelecem uma noção mais ampla, que é de veículo. Todos eles são veículos. Então, essa noção mais abrangente eu chamo de hiperônimo. O próprio nome já diz, hiper. Hiper é aquilo que é maior. Então, dentro de uma noção mais abrangente, é o que a gente chama de hiperônimo. Que no caso dessa sequência é veículo, porque todos eles, né, a relação que eles mantêm é que todos são veículos. E o hipônimo, ele é a noção mais específica, ou seja, é cada elemento dentro desse campo. Cada elemento que constitui esse campo é um hipônimo. Como é que a gente sabe o que é hiperônimo e o que é hipônimo, né? Observem que eu posso afirmar que todo carro é um veículo, né? Todo carro é um veículo. Todo carro é um veículo porque serve como meio de locomoção. Mas eu posso dizer que todo veículo é um carro? Não, porque tem
outras formas de veículos. Tem moto, tem bicicleta, tem trem, tem metrô, tem avião, né? Então, tem outras formas de locomoção que não seja necessariamente carro. Então, observem que veículo é o elemento mais abrangente, porque ele abrange outros elementos. Agora, carro é o termo mais específico, porque ele não abrange tantos elementos assim. Então, o elemento mais específico dentro de uma relação de palavras é o hipônimo. E o elemento mais abrangente dentro dessa relação é o hiperônimo. Por isso que a gente diz, todos ali, observe que todos são veículos. Então, veículos é o hiperônimo, porque é o elemento mais abrangente. Já o hipônimo, que é o termo mais específico, seria cada elemento desse dentro da sequência. Na sequência 2, a gente tem lá, ó, geladeira, fogão, televisão, sofá, mesa. Observe que todos são elementos relacionados a utilidades domésticas, né? Todos são elementos presentes dentro de um lar, dentro de uma casa. E aí, eu observo que a relação de sentido que essas palavras pertencem dentro desse campo aí é a relação de que todos eles são utilidades domésticas, são utilidades que a gente encontra numa casa, num lar. E aí observe, como é que eu sei que utilidades domésticas é o termo mais abrangente e que os outros elementos seriam os termos mais específicos? Porque eu observo que toda geladeira é uma utilidade doméstica, mas nem toda utilidade doméstica vai ser uma geladeira. Existem outras utilidades domésticas além da geladeira. Então, utilidades domésticas, que é a relação de sentido que a gente observou aí, ela pertence ao campo semântico, ela é mais abrangente, né? Porque ela compreende outros elementos a não ser, sem ser somente a geladeira. Agora, geladeira, ela é uma utilidade doméstica, né? Toda geladeira é uma utilidade doméstica, é um termo mais específico. Então, cada elemento desse campo semântico vai ser um hipônimo. Agora, a ideia maior, mais abrangente que eles mantêm relacionada entre si é o hiperônimo. A gente tem aí outro exemplo. Qual seria o hiperônimo desse campo semântico aí? A gente tem todas essas palavras agrupadas dentro de um mesmo conjunto. Paz, liberdade, humanização, trabalho, alegria, coragem, transparência, determinação, ética, unidade, todas essas palavras. Se eu fosse agrupá-las, todas elas dentro de um mesmo conjunto, como eu chamaria esse conjunto, né? Eu poderia dizer que esse conjunto é um conjunto de valores, né? Então, eu poderia dizer que valores é um hiperônimo de todas essas palavras, né? Agora, quais são os elementos mais específicos dentro dessa relação? Quando eu olho essas palavras todas relacionadas, elas me trazem uma ideia mais abrangente, porque todas elas são valores. Agora, cada elemento aí é um termo mais específico, né? É um termo específico dentro desse conjunto, que é o chamado hipônimo. Bom, então, como nós já falamos, a semântica vai estudar as relações de sentido entre as palavras. Então, a maneira como as palavras mantêm a relação vai ser estudada por essa área da gramática chamada semântica. E existem várias formas das palavras se relacionarem, né? Existem diferentes maneiras das palavras manterem relações entre si. São justamente essas maneiras que nós vamos estudar a partir de agora. Então, coloquei ali algumas, né? A sinonímia, a antonímia, paronímia e a homonímia, que a gente vai conhecer mais um pouquinho de cada uma específico agora. A sinonímia é a relação semântica entre duas palavras ou expressões que vão possuir significados semelhantes, né? Muitas vezes foi falado para a gente que sinônimo eram palavras que possuíam significações iguais. Só que a gente vai trocar esse termo aí, igual, por semelhante. Daqui a pouquinho eu vou explicar melhor. A gente vai ver, por exemplo, nessa charge aí, que há palavras que podem ser chamadas de palavras sinônimas porque elas
têm uma significação semelhante. Vamos ver. Velhas práticas, métodos arcaicos, costumes antigos, concepções ultrapassadas. Sem dúvida, o Senhor tem todos os pré-requisitos para fazer parte do nosso novo partido. E aí, velho, arcaico, antigo, ultrapassado, são todas palavras que mantêm uma relação de significado semelhante, né? Só que a gente vai ver que não há sinônimos que a gente chama de perfeitos. Nem sempre a gente pode trocar uma palavra por outra que possui um significado semelhante, e muitas das vezes o que acontece é que há perda de significação ou de intencionalidade nisso. A gente vai ver. Bom, como nós estávamos falando, é comum, dizer, que não há sinônimos perfeitos porque cada palavra tem suas conotações e seus usos que os distinguem, né? Então, mesmo que a gente troque uma palavra por outra, há algum prejuízo, menor que seja, vai acontecer nessa troca. Então, em alguns contextos, esse prejuízo é até importante, ou seja, muitas das vezes, ao trocar uma palavra por outra, que aparentemente poderia ser sinônimo, pode mudar todo sentido. Por exemplo, no contexto jurídico, a palavra roubo e furto, elas têm conotações diferentes. Então, roubo é quando a gente tem um crime onde ocorre uma ameaça, uma violência contra a vítima. Já furto é um crime quando não há a violência, não há ameaça. Então, por exemplo, se alguém entrou na sua casa, apontou uma arma para você e levou seu carro, isso é um roubo, porque houve violência, houve ameaça. Já, se você está num ônibus e você sai desse ônibus e percebe que seu telefone não mais encontra-se na sua bolsa, significa que houve um furto. Ou seja, você foi... alguém subtraiu um bem seu, só que não usou de violência nem de ameaça, você não percebeu. Então, há uma diferença entre essas duas palavras. No dia a dia, essas duas palavras acabam sendo utilizadas como sinônimos, mas elas têm suas significações particulares, né? E muitas das vezes, escolher uma palavra em detrimento de outra pode demonstrar juízo de valor, né, sobre as coisas e sobre os fatos. Então, por exemplo, a gente costuma dizer que velhice e terceira idade são palavras sinônimas, menor e adolescente são palavras sinônimas. Mas, ao escolher a palavra velhice em detrimento da terceira idade, eu estou emitindo aí um juízo de valor. Por quê? Velhice traz essa noção mais de decadência, né? Já a terceira idade, ela indica uma nova etapa, uma etapa diferente na vida das pessoas, né? A palavra, por exemplo, menor, ela pode estigmatizar alguma pessoa, né? Ou seja, traz um recorte mais sobre o ponto de vista jurídico do que a palavra adolescente. Então, eu coloquei até esse poema aí para a gente trabalhar essa questão, pensar nessa questão. Sinônimos. Esses que pensam que existem sinônimos, desconfio que não sabem distinguir as diferentes nuances de uma cor. Por quê? Porque a gente sempre, para a gente vai dizer que isso é amarelo, para outro a gente vai dizer que é alaranjado. Então, cada as diferentes nuances da cor, para cada um pode ter uma significação. Então, assim também são sinônimos. Então, por mais que a gente acredite que aquela palavra pode ser colocada no lugar de outra porque elas têm significações semelhantes e não iguais, porque a gente vai ver que há um prejuízo, há uma conotação específica que vai distinguir uma da outra, tá? Os antônimos, que é a relação de antonímio, que nós chamamos, é uma relação entre dois termos que vão manter significações opostas, incompatíveis, contrárias. Coloquei para vocês essa tirinha e aí nós temos
uma lixeira e observem que a lixeira está recebendo um papel assim, ó, mais dinheiro público na Copa. E aí vem da lixeira essa fala. O problema dessas tais estruturas temporárias é que o prejuízo é permanente, porque muitas das vezes as construções que ocorrem nessas competições, elas têm uma utilidade temporária, né? São construídas para depois serem demolidas ou serem desfeitas, né? Ou não serem utilizadas. E aí, só que isso é investimento de dinheiro público, né? Então, ele coloca aí como se o dinheiro público estivesse indo para o lixo, né? E aí ele coloca estruturas temporárias, essas tais estruturas temporárias, né? Todas essas construções que ocorrem vindo com esses eventos, né, mundiais, como a Copa, é que o prejuízo é permanente, porque gasta-se muito dinheiro para construir isso, muito dinheiro muitas das vezes é roubado, né, por conta de ações corruptas, e aí o prejuízo é permanente. Então a palavra temporário e permanente, elas se opõem dentro dessa tirinha. Então seriam palavras antônimas, porque a gente tem uma relação de antonímia, ou seja, há uma relação de significado entre as duas, só que são significados incompatíveis, opostos. Uma outra relação de sentido entre as palavras é a conotação e a denotação, que nós já conhecemos também. A denotação é o sentido literal, ou básico, ou usual de uma palavra ou expressão. É aquele que a gente vai lá no dicionário e encontra logo lá no primeiro verbete, né, o mais usual. Um exemplo aí eu coloquei, aquele vaso foi pendurado no lugar errado. A palavra pendurar, né, se nós formos ver no dicionário, é suspender, né, estar suspenso. E aí, suspender, fixar-se a certa altura do chão. Então, é o sentido usual. E é esse sentido que está sendo atribuído aí nessa frase. Já a conotação, a gente vai dizer que é o sentido figurado, subjetivo, expressivo. É aquele onde as palavras ganham uma nova significação a partir do contexto específico em que ela está inserida. Então, eu tenho a tirinha aí do H. Ele faz uma reflexão meio filosófica sobre a vida. Qual é o sentido da vida? Por que estou aqui? Aí estão os dois lá quietos e o Ed fala: você está aqui porque o dono do bar deixa você pendurar a conta até o fim do mês? Ou seja, o Ed interpreta essa reflexão mais filosófica do H como uma interpretação mais prática, né? E aí, ao utilizar a palavra pendurar, né, dentro desse contexto, pendurar a conta, essa palavra ganha uma nova significação, que seja deixar para pagar depois. O que a gente observa, né, exatamente entre o sentido figurado e o sentido literal é que eles acabam tendo uma relação. Né? Eu só posso atribuir muitas das vezes o sentido de pendurar a conta, que é deixar para pagar depois, porque a palavra pendurar é aquilo que a gente suspende, né? É como se eu estivesse suspendendo o pagamento agora e deixando para pagar depois, aquilo que está pendente, né? Então, esse novo sentido, essa nova conotação, ela é trazida justamente pela relação de conotação. Eu coloquei para vocês aí essa bola, né? Esse pé sobre essa bola, e aí para também fazer relação com aquela expressão que a gente costuma trazer, né? Ah, fulano pisou na bola. Pisar na bola tem o sentido de, você falhou, você me decepcionou, né? Isso dentro de uma nova significação, ou seja, dentro do sentido conotativo. Agora, do sentido usual, literal, é justamente colocar o pé sobre a bola. Bom, pessoal, um outro tipo de relação entre as palavras é a relação de homonímia e paronímia, né? Se a gente for observar, algumas palavras na língua portuguesa, elas têm a mesma escrita, o mesmo som, mas aplicadas em contextos diferentes, elas acabam assumindo diferentes sentidos, né? E aí a gente tem essa noção de homonímia e de paronímia. A homonímia é o fato de duas ou mais palavras serem idênticas, aí elas são idênticas ou no som e ou na escrita. Então, elas podem ser só iguais no som,
só iguais na escrita ou iguais no som e na escrita, mas elas possuem significações distintas, diferentes. Eu coloquei para vocês essa campanha publicitária que diz assim: exploração sexual infantil dá pena. E aí nós temos esse ursinho simbolizando justamente a infância, e aí ele coloca lá pena de 1 a 12 anos de prisão. Se a gente for observar, a palavra pena aqui nesse anúncio, ela foi explorada com duas significações distintas. Então, quando a gente fala assim, exploração sexual infantil dá pena dá dó, né? Nos causa sofrimento, tanto sofrimento para quem passa por essa situação, quanto sofrimento para quem vê essa situação de fora, né? Então, nos dá dó, nos causa pesar, né? Então, pena aí significa dó, pesar. E lá embaixo, ele coloca pena de 1 a 12 anos de prisão, ou seja, a penalidade, o castigo, né, a punição para as pessoas que cometem esse crime é de 1 a 12 anos de prisão. Então, a gente tem a mesma palavra, né, pena, ela tem o mesmo som, ela tem a mesma escrita, só que dependendo do contexto em que ela é aplicada, ela tem significações distintas. Então, pena, no primeiro sentido, a gente tem de dó, de pesar, e no segundo sentido a gente tem de penalidade, de castigo, de imputar um castigo a alguém, né? Então, observem que são palavras homônimas justamente porque possuem alguma coisa igual, seja no som, seja na escrita, seja no som e na escrita. No caso aqui, elas são iguais no som e na escrita. Tá? E a gente vai ver que há várias palavras na língua portuguesa assim, dessa maneira que nós usamos, né? Não só essa, mas outras palavras também, a gente vai começar a observar que elas são iguais na escrita, às vezes iguais na pronúncia, às vezes iguais nas duas coisas, mas que assumem significações diferentes. E aí, a partir disso, a gente vai ver os tipos de homonímia. O primeiro tipo de homonímia que aparece para a gente são os homógrafos homófonos, que são as palavras que vão ser iguais no som e na escrita, mas diferentes no sentido. Então, professora, mas que nome complicado, homógrafos homófonos. Como é que eu vou lembrar o que é um homógrafo homófono? E aí eu coloquei para vocês aí, vamos dizer assim, eu reparti a palavra, né, separei as partes, né, que compõem essa palavra para a gente poder entender o que elas significam. Então, eu coloquei aí, homo. O que é homo? Homo é aquilo que é igual. E grafo vem de grafia, que significa escrita. Então, quando a gente fala que uma palavra é homógrafa, é porque ela é igual na escrita. E homo, que a gente já viu, é igual, fono vem de som, né? Então, uma palavra homófona é uma palavra que é igual no som. Então, o que eu vou dizer de uma palavra que é homógrafa, homófona? É uma palavra que vai ser igual na escrita e igual no som. Por exemplo, banco. Eu tenho banco com a significação de lugar onde a gente senta, né, usa para sentar, e banco como instituição financeira. Quando eu observo, essas palavras têm o mesmo som e a mesma escrita, mas significações distintas. Por exemplo, manga. Eu tenho manga de blusa, né? Manga, uma parte da vestimenta, e tenho manga fruta. Ela tem o mesmo som, ela tem a mesma escrita, mas sentidos diferentes. Na tirinha, por exemplo, meu marido faz tudo com a força da mente. Ele é um paranormal? Não. Amor, hoje vou trabalhar até mais tarde. Passa lá o marido falando. Mente o tempo inteiro. E aí, no primeiro sentido, a gente fala força da mente, a gente pensa o quê? Com a força do pensamento, né? Mas ela está falando de mente de mentira, né? Ou seja, são duas palavras que possuem o mesmo som, a mesma escrita, mas significações distintas. Portanto, seriam palavras homógrafas, homófonas. O segundo tipo de homonímia são as homófonas heterográficas, que seriam palavras que sejam iguais no som,
mais diferentes na escrita e diferentes no significado, no sentido. Então, também separei para a gente poder entender essa palavrinha complicada aí, homófonos heterográficos. Homo a gente já viu que é igual, fono também a gente já viu que é som, vem de som. Então, uma palavra homófona é que ela é igual no som. Hétero significa aquilo que é diferente, né? E grafo a gente já viu que vem de grafia, de escrita. Então, uma palavra heterográfica é uma palavra que são palavras que são diferentes na escrita. Então, homófonos heterográficos, elas são iguais no som, mas são diferentes na escrita. Então, por exemplo, eu tenho aí concerto com C e concerto com S, né? Concerto com C é um evento musical. Então, vamos a um concerto essa noite? Então, eu tenho aí esse concerto como um evento musical sendo escrito com a letra C. Agora, vou fazer um concerto na minha bicicleta. E aí eu vou fazer uma correção. Então, nesse caso, esse concerto é escrito com S. Eu coloquei para vocês uma tirinha aí. Adoramos cestas, adoramos cestas e adoramos cestas. Observe que no primeiro quadrinho, no terceiro quadrinho, nós temos aí a palavra cestas e cestas. Só que um é escrito com C e o outro é escrito com S. Esse cesta, escrito com C, está se referindo a esse objeto aí que a gente usa para guardar as coisas, né? E lá no último quadrinho, esse sexta escrito com S, ele está se referindo a um dia da semana. Então, nós temos duas palavras que têm a mesma sonoridade, por isso elas são homófonas, só que são escritas de maneira diferente. Então, elas são heterográficas. Então, por isso que a gente diz que elas são homófonas heterográficas. A professora, no segundo quadrinho, ele usa uma outra palavra, cestas. A gente vai ver que entre essas duas palavras, né, vamos botar, elas são escritas de formas diferentes e também tem pronúncias diferentes, tá? Nesse segundo quadrinho, cestas, mas cestas do primeiro quadrinho e cestas do terceiro quadrinho, elas têm a mesma sonoridade, só que são escritas de maneiras diferentes e com significados diferentes. O último exemplo que nós temos de homonímia são os homógrafos heterofônicos, que elas seriam iguais na escrita, mas são diferentes no som e no sentido, tá? Então, eu separei também. Homo, a gente já viu que é igual, e grafo vem de escrita. Então, são iguais na escrita, homógrafas, mas são diferentes, ó, hétero, fono vem de som, são heterofônicas, ou seja, elas são diferentes no som. Podem até ter a mesma escrita, mas possuem sonoridade distinta, diferente. Então, eu coloquei os exemplos aí. Adorei o jogo que ganhei de presente. Esse jogo é um objeto, né, um brinquedo. Então, ele é um substantivo. Agora, eu jogo bola todos os dias. Esse jogo aí já é um verbo, indica uma ação, ação de jogar. Observem que elas são escritas da mesma forma, mas são pronunciadas de maneira diferente. Jogo, som fechado. Jogo, som aberto. Estão vendo? E aí, observem que elas têm a mesma escrita, por isso que elas são homógrafas, mas possuem sonoridades diferentes. Então, elas são heterofônicas. Outro exemplo. O começo é difícil mesmo. Então, o começo é o início. Então, é um substantivo, né? Agora, eu começo a falar e você me interrompe. Observem que agora começo é do verbo começar. Então, um é começo e o outro começo. Então, um tá com o som fechado e o outro com o som aberto. Começo, começo. Então, são iguais na escrita, homógrafos, mas são diferentes no som, heterofônicos. Tá? A gente tem outros exemplos, por exemplo, colher e colher. Né? Preciso colher as maçãs hoje. Então, verbo, colher. Agora,
a receita leva 1 colher de açúcar. Então, observem que é um som aberto. Tem a mesma escrita, mas o som é diferente. Então, elas são homógrafas heterofônicas. Bom, em oposição às homonímias, a gente vai ter as paronímias. Enquanto as homonímias elas possuem alguma coisa de idêntico, seja o som ou seja a escrita, as paronímias elas serão parecidas, né? Então, não há nada de igual entre essas palavras, mas apenas uma relação de similaridade, de semelhança. Então, a gente tem elas sendo semelhantes ou na escrita ou no som, e são diferentes no sentido. Então, eu tenho, por exemplo, ratificar e retificar. São duas palavras que possuem semelhança no som, na escrita, mas elas são diferentes, elas não são iguais. Ratificar, retificar. Não é igual o som, nem é igual na escrita, elas são parecidas, são semelhantes e possuem significações também diferentes. Então, ratificar tem o sentido de confirmar. Preciso ratificar nosso encontro, ou seja, preciso confirmar nosso encontro. E agora, retificar tem o sentido de consertar. Então, nós temos lá, vou fazer uma retificação nesse documento, ou seja, vou fazer um conserto nesse documento, tá? Então, eu coloquei também a palavra infração e inflação. Infração é quando alguém comete algum erro, né, e é punido. E inflação é justamente aquela taxa, né, de mercado que faz a gente identificar, né, o preço das coisas, né? E aí, são palavras que são parecidas, não são iguais. Infração e inflação são parecidas, não são iguais, nem no som e nem na escrita. Aí a gente também tem outras, tráfego e tráfico, eminente, iminente. São palavras que são parecidas no som e na escrita, mas possuem significações diferentes. É isso que distingue a homonímia da paronímia. Na homonímia, alguma coisa tem que ser igual na palavra, ou no som, ou na escrita, ou nas duas coisas. Já a paronímia, ela é o fato dessas palavras serem semelhantes e não idênticas.